E o assunto de hoje é o Fiat Uno. Mas você sabia que o Uno foi exportado? Que ele teve câmbio CVT? Conhece os concorrentes? E primozias? E por que foi descontinuado? Hoje vamos falar de Fiat Uno, um carro simples, mas revolucionário, que foi o precursor dos carros populares. Recebido aqui com o apelido de botinha ortopédica, a história do Fiat Uno é bem mais interessante e longeva no seu país de origem, e é para lá que nós vamos agora. O projeto italiano foi desenvolvido no fim dos anos 70, com dois estudos. Um desenhado pelo Centro Stile Fiat e o segundo pelo Ital Design, de Giorgetto Giugiaro. Este havia desenvolvido um projeto para a Lancia, marca de luxo do grupo, que foi aprovado pela Fiat em dezembro de 79, após 4 milhões de quilômetros rodados com protótipos, com a condição de que fosse alongado em 12 centímetros e tivesse o interior reformulado, com menos requinte. Mesmo sem toda a pompa do projeto que Giugiaro desenvolveu, ele foi lançado à imprensa em Cabo Canaveral, na Flórida. Ambiente futurista e conhecido de lançamentos espaciais, para ser o palco de seu lançamento, em janeiro de 83. O Fiat Uno saiu com vários itens de série e alguns bem modernos, como os equipados com câmbio CVT, painel digital, teto solar, freio a disco nas 4 rodas e até versão turbo diesel. Em 85, aparecia sua primeira versão turbo e também o motor Fire, que seriam lançados na década seguinte no Brasil. A produção italiana do Uno foi encerrada em 1995, com um total de 6 milhões e 33 mil unidades fabricadas. Mas ele permanecia ainda em outros países, assim como veremos durante esse documentário. Em agosto de 84, em Betim, Minas Gerais, era apresentado o sucessor do Fiat 147. De início apenas com 3 portas, ele mantinha as linhas do modelo italiano e aproveitava algumas partes mecânicas do 147, como os motores de 1,05 e 1,3 litro e a suspensão traseira independente, considerada a mais robusta para nossas condições de piso. Representava ainda evolução sobre o seu retilíneo antecessor, com economia, visibilidade e melhor posição de dirigir. De início, foi rejeitado por muitos, que lhe atribuíam o apelido de botinha ortopédica, em função do formato da carroceria bem diferente do que existia até então. Mas ela vinha com a garantia de 4 anos contra a corrosão, a maior do mercado. Em outubro, chegava uma versão de apelo mais esportivo, a SX, ou Sport Experimental, identificada pelo para-choque dianteiro com defletor, faróis de longo alcance, calotas e molduras em preto fosco nos arcos dos paralamas. Por dentro, trazia um painel completo. O SX tinha um motor de 1,3 litro, com carburador de corpo duplo e potência de 71 cavalos, suficientes para 155 km/h. A maior cilindrada viria apenas em abril de 85, com o Premium, o 3 volumes da linha e campeão de espaço no porta-malas, com 530 litros. Com ele, a Fiat aposentava o Odd. O motor de 1,5 litro era todo novo, produzido pela Sevel, associação entre Fiat e Peugeot na Argentina. A potência era de 71 cavalos com 12 kg de torque no álcool. Já o motor de 1,3 litro equipava a versão S, a mais simples. Junto ao Premium, vinha também o primeiro computador de bordo do país, oferecido também no Uno, e era colocado no lugar do contagiros como opção. Já em março de 86, nascia a Perua Elba, que sucedia o Panorama, com as mesmas opções de motor do Premium, e era também líder de espaço para bagagem, 610 litros até o topo do banco traseiro. Com ela, vinham também as primeiras rodas de alumínio usadas pela Fiat, com desenho que mais lembrava as rodas comuns de aço. No fim do ano, toda a linha ganhava repetidores de luzes direcionais nos paralamas. Ainda neste ano, o 147 deixava de ser produzido, sendo oficialmente substituído pelo Uno. Para 87, o esportivo 1.5R, sucessor do SX, trazia um novo padrão de desempenho para o modelo. De fora era identificado pelas faixas laterais, rodas mais largas com calotas, que mais lembravam discos de telefone, defletor de teto e um detalhe único da tampa traseira em preto fosco. Por dentro, os cintos de segurança e uma faixa central dos bancos esportivos eram vermelhos, mantendo-se o painel e o volante do SX. O motor era o mesmo 1.5 a álcool do Premium, mas com comando de válvulas mais bravo, taxa de compressão mais alta e carburador de corpo duplo, com potência de 86 cavalos e 12 kg de torque. Contava com freios dianteiros a disco ventilado e pneus Pirelli com código de velocidade H, para até 210 km/h. Notável estabilidade e desempenho que rivalizava bem com o Escort XR3. Nessa época, a Fiat iniciava a exportação do Premium da Elba para a Itália, com o nome Duna. Os europeus exigiram 4 portas nos dois modelos. Usavam os motores de 1.0 e 1.3 litro a gasolina, além de um diesel de 1.7. Uma versão comercial da Elba também foi vendida lá, como o Fiat Penny,
com 3 portas, bancos e vidros apenas na frente, que foi exportado de 91 a 97. Renomeada Inocente Elba, foi chamada mais tarde de Elba Van. O Uno brasileiro foi da mesma forma para a Itália, como Inocente Mille. No início de 87, a Fiat lançava a versão de luxo do Uno, a CSL. A família estava variada, mas não completa. Faltavam os utilitários, versões ainda representadas pela picape City e o furgão Fiorino da linha 147. Em agosto, chegavam os novos Fiorinos furgão e picape, ainda com o conhecido motor 1.3 e a mesma suspensão traseira do Uno, embora reforçada para maior capacidade. A picape podia levar até 967 litros na caçamba e carregar 620 kg, enquanto o furgão tinha capacidade volumétrica de 2.700 litros e peso de 540. Vinha ainda o Uno Furgão, em que o hatch de 1.3 litros perdia o banco e os vidros da parte traseira, para obter um volume útil de carga de 1.300 litros, sem perder as suas características de economia e facilidade de estacionamento. Acabamento e conforto foram melhorias para a linha 89. As versões mais luxuosas ganhavam um painel mais moderno. Surgia a Elba CSL e o Uno 1.5R ganhava novo grafismo nas laterais, amortecedores pressurizados e rodas de alumínio. Em toda a linha, os retrovisores estavam mais amplos e os bancos dianteiros ganhavam um rebatimento mais leve e prático. A partir do motor 1.3 brasileiro, era desenvolvido outro 1.5, conhecido como Fiasa, de Fiat Automóveis SA. Ele estreou na versão de topo da picape Fiorino, a LX, que trazia acabamento e painel superiores, e ainda faróis de longo alcance. A linha Uno para a década de 90 começava com um ganho na cilindrada. O motor Sevel passava a 1.6 litros, com a potência crescendo para 88 cavalos, equipando agora o esportivo, chamado de 1.6R. Outra novidade era a Elba de 5 portas. Ainda em agosto, nascia o Uno Mille, fruto da redução tributária para motores de até 1 litro. Equipado com o motor Fiasa alterado para 1.0 litro com 48 cavalos, contava com um acabamento bem simplório. Perdia muitos itens comuns à linha, inclusive os repetidores de luz de direção nos paralamas, que as outras versões deixariam de ter somente em 1992. O Uno Mille seguia sem adversários por quase 2 anos, até aparecerem seus concorrentes, como o Chevette Junior e Gol 1000. Mas a versão de entrada ficou sem as novidades das versões superiores. A frente com faróis e grades de perfil baixo. Estética essa que ele recebeu apenas no final de 93. As normas de controle de emissões mais rigorosas de 92 em diante exigiram catalisador em vários modelos, o que reduziu a potência. A Fiat tratou então de compensar a perda, com o uso do Fiasa 1.5 no Uno S e CS, de início com carburador e 61 cavalos, e meses depois com injeção eletrônica monoponto e ignição digitais integradas, resultando em 73 cavalos, além de dispensar o catalisador. A mesma solução podia ser aplicada ao Mille, mas o custo seria alto para uma versão de entrada, focada no baixo custo. Empregou apenas a ignição digital, que permitia alta taxa de compressão e carburador de corpo duplo. O resultado foi o Mille Electronic, lançado em novembro de 1992, que superava facilmente os adversários Gol 1000 e Chevette Junior, tanto em potência quanto em torque, velocidade máxima e aceleração. O pioneiro dos 1.0 teve também as primazias das 5 portas e ar-condicionado opcional, dotado de corte de compressor durante acelerações a fundo, para facilitar retomadas e ultrapassagens. As portas a mais já haviam sido oferecidas meses antes no Uno CSL, mas com motor 1.6 e não 1.0. O Electronic foi escolhido para representar a Fiat no protocolo do carro popular, aquele do ex-presidente Itamar que ressuscitou o Fusca. Era o mesmo carro, exceto pelas barras da marca menores na grade e o emblema alusivo ao Palácio da Alvorada, junto ao nome Mille, não mais Uno Mille. Em junho de 1993, chegava a injeção eletrônica para o Uno 1.6R, que até então era carburado. A injeção multiponto permitia maior taxa de compressão e eliminava o catalisador, levando a 92 cavalos e 13 kg de torque, com gasolina. Havia ainda novas rodas e lanternas com seção fumê. Em janeiro de 94, a Chevrolet lançava o Corsa Wind, que agitou o segmento de 1.0. A Fiat respondeu no mês seguinte com o Mille ELX, versão de luxo de seu carro popular, por mais contraditório que possa parecer. Além do ar-condicionado, podia ser equipado com controle elétrico dos vidros e travas, e vinha com a frente baixa no restante da linha, volante de 4 raios e novo painel somado a 5 portas. 94 foi mais um ano marcado por primazias da marca. A Fiat introduzia o primeiro turbocompressor original de fábrica em um automóvel brasileiro, o Uno Turbo IE. O motor de 1.4 litro já era usado na Itália e adotava resfriador de ar e radiador de óleo.
Com uma Garrett T2 a pressão de 0,8 bar, atingia potência de 118 cavalos e torque de 17,5 kg, valores similares ao de alguns motores 2.0 litro de aspiração natural. A velocidade máxima era de 195 km/h e a aceleração de 0 a 100 exigia 9,2 segundos. Para a segurança, rodas de 14 polegadas eram montadas sobre os cubos do Tempra, do qual também vinham os freios com discos ventilados de 257 mm à frente. A suspensão foi redimensionada, com novos amortecedores e estabilizador dianteiro, além de altura reduzida em 10 mm, e na frente havia uma barra de amarração entre as torres. O modelo tinha uma identidade própria, com para-choques de formato exclusivo e defletor incorporado ao dianteiro. Bancos envolventes, volantes de 3 raios e painel completo realçavam a esportividade no interior. Por causa do maior volume da mecânica, o step ficava no porta-malas. Inicialmente, não vinham com ar-condicionado, mas no ano seguinte passariam a ter esse item de série. A Fiat inovou oferecer um curso de pilotagem aos primeiros proprietários, o que valia como boa estratégia de marketing. No setor de utilitários, novidades para o furgão e picape Fiorino. Ganhavam no mesmo ano maior distância entre eixos e suspensão traseira e de eixo rígido, com feixes de molas, deixando no passado suas limitações no transporte de carga e dispensando alinhamento das rodas de trás. Surgia também a opção do motor 1.0 litro de 56 cavalos para eles. A picape Trekking aparecia em 95, com suspensão elevada, pneus maiores, faixas laterais e cobertura marítima na caçamba. A receita de aspecto mais robusto foi bem recebida pelo mercado, que inclusive foi estendida e ampliada por sua sucessora, a Strada, em 1998. Com o Turbo IE cumprindo seu papel desportivo, o 1.6R MPI saía de linha. A injeção chegava às versões de 1 litro apenas em julho de 95, quando o Mille Electronic passava a Mille IE e o ELX era renomeado EP. No fim do ano, a Fiat revelava imagens do Palio, que chegaria em abril seguinte com missão de substituí-lo. As versões 1.5 e 1.6 do Uno desapareciam assim que o Palio era lançado, mas os Milles ficavam, com uma opção mais acessível. A linha 97 era concentrada nas versões SX. A picape e o furgão passavam a vir com o Fiasa 1.5 injeção multiponto, surgia a versão Working da Fiorino e meses depois a Elba chegava ao fim, substituída pela Palio Weekend. Seria o fim do Uno? Ainda não. A versão SX tornava-se EX na linha 98, e em março de 2000, a EX cedia lugar à Smart, que trazia nova grade e volante de 4 raios. A evolução seguinte foi a adoção do motor Fire, em julho de 2001, pondo fim ao Fiasa 1.0. O Mille Fire ficava mais ágil, com torque ampliado e disponível em baixas rotações. O Fire vinha ainda com novos retrovisores, imobilizador eletrônico e novo logotipo na grade. No Uno Furgão, outra versão do Fire, a de 1,3 litro, era adotada em 2003. As maiores alterações de estilo da primeira geração do modelo viriam em fevereiro de 2004. Linhas suavizadas, novas lanternas traseiras e dianteiras de policarbonato juntas à nova grade. No interior, novo painel e instrumentação, sem alterar muito o padrão do Uno. Já em 2005, ele recebe sua versão Flex, ganhando potência para o motor Fire. De olho no público do interior do país, a Fiat passava a oferecer em março de 2006 o pacote opcional Way. O conjunto buscava facilitar o tráfego nessas condições, com altura de rodagem 44 mm maior, pneus mais altos e largos e molduras pretas nos arcos dos paralamas. Novas evoluções chegavam, com foco em seus maiores atributos, a economia de combustível. Em agosto de 2008, nascia o Mille Economy. As modificações estavam em vários campos. Geometria de suspensão revista para menor resistência ao rolamento, câmbio com quinta marcha mais longa e um motor com reduções de peso e atrito. Por fora, o Economy adotava uma nova grade e pintura parcial dos para-choques, além de oferecer rodas de alumínio. No painel, um econômetro sugeria ao motorista dirigir com menor rotação, para menor consumo. A Fiat apresentava a segunda geração do Uno em 2010, com uma nova plataforma e o padrão de design Round Square, ou quadrado arredondado. Mas o Mille ainda continuava, embora apenas na versão Economy com o pacote Way opcional. Com a nova legislação que entrou em vigor no início de 2014 e obrigou todos os automóveis nacionais a serem equipados com ABS e airbags frontais, enfim o Mille teve sua produção interrompida. Defasado tecnologicamente, o projeto não previa a aplicação desses equipamentos e uma mudança na estrutura se tornaria inviável do ponto de vista econômico. Para a despedida, a Fiat lançou em dezembro a série Grazie Mille, como uma espécie de agradecimento por todos os serviços prestados pelo carrinho.
Longe de ser moderno nos dias atuais, o Fiat Uno será sempre lembrado pela simplicidade, robustez e por ser pão duro nos gastos. Um legítimo popular. Se suas formas funcionais sofreram preconceito no início, hoje ele se destaca como um carro prático, relativamente espaçoso e eficiente, com reflexos positivos na economia de combustível. O precursor dos populares é o maior responsável pelo crescimento da marca no país e deixou um legado, um parâmetro de longevidade, robusto, confiável e econômico. Uma história de sucesso de formas quadradas, bem distante das linhas afiladas e arredondadas da maior parte dos modelos do mercado atualmente. Gostaram do vídeo? Então deixe seu like. Quer agregar mais conhecimento? Confira as outras matérias aqui do canal. Lembrando a vocês que tem vídeo novo toda semana aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo!